versículo 12. Josué, capítulo 14, versículo 12. Aleluia. Quem achou, diga bem. Josué 14, versículo 12. Lemos assim: agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lhe estavam os Enaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar como prometeu. Você feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus, venha falar conosco, venha nos instruir, nos orientar de acordo com a tua vontade. Faz com a tua igreja, Senhor Deus, já abençoa o irmão ofertante, dizimista, aqueles que abençoam a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, esse é com certeza um texto que traz um desafio muito grande. Bem? E todos nós precisamos de desafios. Sabe o que Sócrates dizia? Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Uma vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Nós vivemos enfrentando desafios, um após o outro. E os desafios da nossa vida, nós temos que encarar os problemas da vida, não como problema, como desafios. Deus não põe nada no seu caminho que você não possa vencer. Deus não põe nada na sua frente que você não possa lutar e vencer. Porque Augusto Branco disse assim: olha, viver e enfrentar desafios. Quem nunca enfrentou desafios, sabe o que ele fez? Apenas passou pela vida, mas ele nunca viveu. Então, hoje eu quero falar com um homem que procurava desafios. Um homem que sabia que enfrentar desafios, foi para isso que ele nasceu. Amém? Olha só, nesse texto aí, nós vemos em Josué 14, nós vemos Caleb, em Josué 14, Caleb pedindo um monte para Josué, né? E esse era o fato em si já era um grande desafio, porque estava pedindo um monte, habitado por muitas pessoas. Não era um vale fértil, era um monte, era uma montanha. Mas por que ele queria aquela montanha? Porque um dia Deus falou com ele: esse lugar, quando você pôs o pé, vai ser seu. E ele disse: eu quero que é meu. Então Josué e Caleb agora se reúnem. Caleb ainda era guerreiro, Josué era o líder da nação. Sabe quantos anos dois tinham? De torno de 85 anos agora. Era um homem de 85 anos, porque 45 anos já haviam passado desde que eles foram visitar a terra prometida e espiar a terra. Já estavam idosos, velhos. E Josué, repartindo as terras, o pedido de Caleb não foi: eu quero um vale fértil, eu quero uma terra prontinha só para me plantar, não, eu quero uma montanha. A escolha parece insensata, não parece? Quem gosta aqui de montanha? Não tem nenhum alpinista aqui, né? Catalão não tem montanha. Tem muito morro, mas montanha não. Lá habitavam os gigantes Enaquins. Era para Josué dissuadido. Falou: olha, cara, você não quer outra coisa, não? Mas Josué simplesmente, no versículo seguinte, o abençoa. Simplesmente no versículo seguinte, versículo 13, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Só. Você quer? Está abençoado. Vai. O Senhor é contigo. Quando você quer alguma coisa, Deus é contigo. Sabe por quê? O Caleb era um homem de caráter.
fora em gente fraca. Caleb era um homem de personalidade. Ele era um homem de fé, coragem, paciência, porque esperou 45 anos. Ele viu todo mundo tomando posse do seu pedaço, da sua terra, da sua promessa, mas ele esperou o tempo de Deus. Amém. Você tem que esperar o tempo de Deus, irmão, para Deus te abençoar. Não queira apressar as coisas. Nós vimos aqui no último final de semana, e Sara quis apressar as coisas, e deu problema. Está dando até hoje, sabe aquela guerra que está tendo ali entre Israel e os seus vizinhos? Tudo é fruto daquela vez em que Sara quis apressar as coisas e deu Agar para ser esposa de Abraão, e ele teve um filho com ela chamado Ismael. Ali começou os problemas daquela nação. Não queira apressar Deus, espere o tempo de Deus. Então Josué era um homem de paciência, era um homem obediente, ele era um homem consagrado, um homem de sucesso, porque onde ele punha a mão, Deus abençoava. Como Josué, ele chegou na casa de Potifar, a bênção chegou. Ele chegou na prisão, a bênção chegou. Ele chegou no palácio, a bênção chegou. A bênção estava com aquele homem. Por onde ele ia, ele era abençoado. A bênção tem que estar com você. Por onde você for, o lugar onde você está tem que ser abençoado. Se aonde você vai, você não leva a bênção, você está levando maldição, reclamação, alguma coisa está errada. Por causa da sua consagração, fé e obediência, as coisas mínimas, a montanha com gigantes, tornou-se o quê? Um berço de civilização. Aquele homem acreditava. Aquele homem falou assim: eu vou transformar aquela montanha num lugar de bênção. E o Monte Horebe, a terra, sabe o que foi esse Monte Horebe se tornou? Foi a terra onde Ruth, ali, pôde colher algumas espigas lá no campo de Boaz, e ali, depois ela entrou para a história. Foi ali também que Davi cantou seus cânticos imortais, que imortalizaram. Ali foi onde Salomão edificou o templo a Deus, e a terra onde Jesus passou boa parte da sua vida. Sabe o que significa Hebron? O nome Hebron significa companhia ou amizade. Quem está em Hebron é pessoa de amizade, é pessoa que é companheira. Quem está na igreja tem que ser companheiro, tem que ser amigo, tem que cumprir o Salmo 133, com bom e suave é que os irmãos vivem união. Infelizmente eu estou vendo nos últimos tempos uma igreja dividida, uma igreja que não tem união, que não ama o próximo, um povo que se não mudar, como meu tio profetizou um dia, meu filho, de todas as igrejas, não vai passar de 10% que vai para o céu, o resto tudo vai para o inferno. E eu já fui, agora, pela glória de Deus está garantido. Por quê? Porque ele viu que no meio das igrejas está havendo desunião, não tem companhia, não tem amizade, não tem companheirismo. Hebron significa companhia, amizade, significa laço. Amém, Gabriel? Então, vamos chegar um pouquinho mais para distante do outro. Vamos? Deixa eu pregar. Amém? Também é um lugar consagrado, pois é em Hebron que estão enterrados os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e as suas esposas. Foi lá em Hebron. Foi uma escolha louca? Claro que não. Caleb sabia o que ele estava escolhendo. Hebron, sabe o que foi? A primeira capital de Israel. Antes de Deus estabelecer Jerusalém como a capital. Então aquilo que Caleb pediu, ele falou assim: olha, eu já falei isso aqui muito, Josué, já passou 45 anos, e eu tenho, olha só, a mesma força, Josué 14:12,
o Senhor será comigo para os expulsar, como disse. Josué deu a Caleb, porque agora Caleb sabia, eu quero e eu vou conquistar. Todo mundo tem montanha na vida, irmãos. Todo mundo tem. A vida está cheia de montanhas, de decisões. Caleb tomou uma decisão, momento de decisões. Só que não pode ser sem conselho, você tem que orar, buscar o Senhor. Momentos que redundarão em vida ou morte. É quando você escolhe se quer Hebron ou se você quer o outro lado. Lembra o caso de quando Deus apareceu? Quando Deus falou que Abraão sentiu, foram dar Abraão e Ló viver junto mais. O Senhor escolhe para onde é que você quer ir. O direito não é de Abraão como mais velho, como patriarca, como eleito do Senhor, como ungido de Deus. Falou assim, mas olha, escolhe, que você escolher, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Ló fez a sua escolha. Escolheu o Vale Perto, as Campinas, próximo a Sodoma e Gomorra. E esse foi seu erro. Nunca escolha estar no meio de Sodoma e Gomorra. Nunca escolha o mundo. Nunca escolha o mundo, irmãos. Tome a sua decisão. Tome o seu monte. Apresse-se em estar na presença de Deus. Porque a sua escolha hoje. Tem gente que está colhendo hoje o que ele plantou ontem. Você está colhendo hoje o que você plantou há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem plantação que é 3, 4 meses você colhe. Mas se você plantar uma gueiroba, né, para ser 4 anos. 4, 5, né, 4 para 5 anos. Que a primeira põe 3 anos e meio por aí. 4. Tem gente que está. Ele plantou, ele vai colher um dia. Passou, mas eu arrependido dos meus pecados, não tem importância. Deus, Ele te perdoa, mas Ele não isenta das suas consequências. Porque Deus não é como nós que não sabe corrigir. O pai que diz sim para o filho em tudo, que nunca fala não para o filho, ele não gosta do seu filho, ele odeia seu filho. Porque se ele gosta, fala não. Se precisar de corrigir, ele corrige. Precisar de usar a vara, ele usa. Porque ele quer que o filho dele seja homem de Deus e mulher de Deus, que tenha a responsabilidade. Eu vi uma psicóloga falando assim, olha, quando é que o filho pode começar a ter responsabilidade conta a conta? Se o seu filho tem 1 ano e meio de idade, 2 anos, ele dá conta de pegar o sapato e guardar, então manda pegar e guardar. Se ele tem 7 anos, 8 anos, dá conta de lavar a louça, pega lá. De acordo com ele arrumar a cama, arrume. Responsabilidade. Não cria um príncipe, cria um guerreiro. Guerreiro é das mãos calejadas. O príncipe é das mãos todo bonitinho. Mas o guerreiro é das mãos calejadas. Cada escolha sua, cada decisão que você toma, vai mudar o curso da sua história. Vai mudar o curso da sua história. Muitos hoje estão nessa montanha, no monte da decisão, e ele não sabe o que vai fazer. E o que ele faz? Em vez de seguir o caminho difícil, que é escolher a porta estreita, obediência, temor, que vai redundar em vitória, bênção e glória, ele quer o caminho mais fácil. Da desobediência, rebeldia. Quantos filhos que não querem obedecer aos pais? Quantos filhos que têm vergonha dos pais? Quantos filhos que não tomam a bênção dos pais mais? Quantos filhos que na hora da formatura não quer que o pai vá? Pastor, não existe isso. Claro que existe, irmão. Espero que não exista na vida da sua família. Eu nunca tive vergonha da minha mãe. Nunca. Me orgulho sempre do que ela foi. Minha mãe lavava roupa para me sustentar. E eu muitas vezes carregava essa mala de roupa desse tamanho. E não era numa lavadora, não era num tanquinho, era no braço mesmo, era na escova. Não tinha sabão longo, não tinha nada disso. O negócio era apertado.
Então é a montanha em lugar de se tornar uma bênção, o lugar que era para se tornar uma bênção se torna uma maldição. Caleb nos tomou a decisão certa para aquela montanha. Vai dar trabalho? Vai, mas eu quero que quero. Que é difícil, vale a pena. Não quero nada fácil. Cada montanha que a gente vai elegindo, irmãos, se torna um local de bênção ou de maldição. Amém? Nós tiramos da vida que a gente põe nela. Já olhou lá Lucas 6,38? Dai e sermos dados. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão. Porque com a medida que medires, vos medirão também. Lucas 6,38. Então você vai receber do jeito que você dá. Você é tratado do jeito que as pessoas. Você está tratando as pessoas. O momento presente, irmãos, exige que a gente saiba o que a gente quer da vida. Deus está procurando pessoas de fé, de princípios. Deus não escolhe frouxo. Deus não escolhe frouxo, não. Está em Hebreus 10. O meu justo virá pela fé. E se ele retroceder um passo, minha alma não tem prazer nele. Deus não gosta de covarde. Deus escolhe até pessoas fracas para o capacitá-lo, mas não frouxo. Aquele que fica correndo o problema, aquele que não enfrenta o problema. E vi todo mundo querendo ter pena dele, não quer que ninguém tenha pena de mim. Vou te dar aqui dar um pequeno testemunho. Verídico. Talvez os irmãos que quem saiba disso é só da velha guarda só tem um irmão Jaci aqui hoje. Sabe por que o pastor de Leomar se casou com a Silvia? Ele já me contou. Sabe por quê? Na época ele não era cego total, ele tinha problema de visão, 5, 10% da visão. E aí quando ele mandava, ele batia a cabeça em algum lugar, sabe o que ela fazia? Ela ria dele. Não ficava com pena dele. Lembra, Marcos? Você não quer ninguém ter pena de mim. E ela caía, ele ria, depois da graça, não estava vendo, provavelmente. Mas é por isso que ele se casou, porque eu não quero alguém para ter pena, eu quero alguém para me ajudar, me aceitar como eu sou. Eu tenho um problema na visão, sim, mas eu não sou deficiente. Eu não enxergo, mas eu tenho visão. Tanto é que ele formou em direito, né? Então, Deus, Ele quer que você use a coragem que Ele te deu. Deus não escolhe frouxo, mas pessoas destemidas que só querem uma coisa: agradar o Mestre, agradar o Senhor. Amém? Pessoas que não têm medo de nada. O que está em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como você pode? Não é porque você quer, como eu expliquei aqui no último final de semana, no domingo cedo, antes da mensagem, lá em Ezequiel 2:1, fala assim: ó, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E o verso 2 diz: e quando ele falava comigo, o Espírito me pôs de pé. E eu ouvi o que me falava. Quer dizer que eu tenho que dar atenção para Deus, dar atenção à palavra, que o Espírito me põe de pé, o Espírito me dá força, Ele me capacita a vencer. Amém. Você não vai vencer porque você quer, você vai vencer porque você pode dele. Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Como está em Efésios 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Aí agora vem o segredo, é da vírgula para frente. Segundo o poder que em nós opera. Tem um poder operando em você. É esse poder que está em você que te dá força para te pôr de pé, que restaura a sua vida, que te ensina a olhar para frente, a não olhar para os lados. É esse poder que te capacita a ter um casamento abençoado, uma família abençoada, a conquistar mais e mais o seu trabalho, a prosperar e vencer, para dar uma vida melhor para a sua família.
Sabe por quê, irmãos? Se não for por esse poder, a gente não consegue. Então use e abuse do poder de Deus na oração, na busca, porque Caleb pediu um monte cheio de gente. E ele falou assim: olha, eu ainda estou forte ainda para lutar e vencer. Você precisa entender, irmão, que Deus vai te dar algo para você lutar. Deus te dá força para lutar. Josué entendeu isso, bem no começo do seu ministério. Josué, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas tem um porém: você vai meditar na minha palavra de dia e de noite. Você não vai apartar dela nem para a direita nem para a esquerda. Você vai fazer tudo quanto eu falei para Moisés e meu servo. Você vai meditar nessa palavra e andar nela. Não é apenas meditar, é você trilhar por ela. Porque a vitória não está em você orar e buscar. A vitória está em orar e buscar. E como Davi fez, lá em 1 Samuel capítulo 30, diz a Bíblia que os inimigos tomaram Siclag. E lá simplesmente tomaram as mulheres de Davi, os seus bens, tudo dos seus soldados. Quando ele chegou, eles choraram até não ter mais força. E diz a Bíblia que o povo falava em apedrejar Davi. Pastor, eu também fiz esse texto aqui, se não me engano. Falava em apedrejar Davi, mas o que Davi fez? Falou: Abiatar, vem cá, pega a escola sacerdotal. E ele foi e consultou a Deus: eu vou subir, lutar contra essas 5 nações ou não? E a resposta foi: sobe, porque o Senhor é contigo. E Davi levantou, chamou todo mundo e foi. Ele não ficou lamentando, ele levantou a cabeça e foi lutar. Primeiro ele orou, buscou o Senhor e foi guerrear. Você ora e busca e fala: Senhor, agora eu vou levantar e trabalhar. E chega comigo, que eu vou vencer mais um dia. Amém? Porque ser feliz tem que reconhecer que vale a pena viver. Vale a pena viver, irmãos. Apesar de todos os desafios, de compreensões, de períodos de crise, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história. Ele disse isso para Augusto Cury. Deixe de ser vítima dos seus problemas e torne-se autor da sua própria história. Crie uma nova história para você. Pastor, até aqui está ruim, mas você pode começar a plantar desde hoje. Você pode começar a falar só coisa boa. Você, a partir de hoje, tira a reclamação da sua vida. Nunca mais diga: minha vida não presta. Nunca mais diga: está ruim. Diga: Senhor, obrigado. Eu estou dentro da tua vontade, vai dar certo. Começa a glorificar o Senhor pela vida que você tem. Como disse o Tiago, se você tem, se está respirando, tem sangue correndo nas veias, tem esperança. Tem esperança de transformação. Se está respirando, tem sangue correndo nas veias, vai ter esperança de transformação. Então nunca desista. Ore e persista até você ver Deus. Ou você vence, ou Deus vence por você. Então lute até ver Deus e Deus vai fazer o milagre. Porque essa frase agora é minha. Então lute e não desista, persista até você ver Deus. Foi isso que Jacó fez. Eu não te deixo, Senhor, não me abençoar. Senhor, eu quero ser abençoado. A minha vida inteira Jacó poderia ter dito: eu lutei para ganhar dinheiro, para ter família, mulheres, filhos. Agora estou lutando porque eu quero a tua bênção. Eu quero mudar a minha vida. Então o anjo, Deus, sabe que aquilo ali é teofania, é Deus, Tel quer dizer Deus, fania, manifestação de Deus. Deus informa de Deus e falou assim: olha, como é o teu nome? Jacó. O que Jacó significa? Usurpador, enganador. Desde agora você vai chamar Israel. Israel o que é? Aquele que pode com Deus. Porque tem lutado contra Deus e os homens e tem prevalecido. Não foi eu que falei isso para ele. Deus falou para ele. Rapaz, você é guerreiro, você tem coragem. Você luta contra tudo e todos para vencer.
Vamos ficar em pé. Eu sei que você pode vencer. Eu sei que o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, tudo pode ser melhor. Depende de quem? Só de você. Só de você. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar. Nem aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completar. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida.